Olá, graça e paz. Nós vamos continuar hoje falando sobre uma palavra que será uma revelação à sua vida. Nós hoje vamos falar sobre a lei e a graça. Nós vamos fazer você entender, e o Espírito é que o fará na realidade, confesso, o que é a obra completa de Jesus. Vamos começar? Se você tiver uma Bíblia, será um grande prazer em me acompanhar. Olha o que o apóstolo São Paulo disse quando escreveu à igreja de Roma, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meus amados, nós estamos aqui diante de uma realidade. Todas as pessoas que chegam a esta terra cheiram em pecado. Por causa do pecado original, lá do livro de Gênesis, quando Adão e Eva ouviram e deram ouvidos e seguiram os conselhos da serpente, virando as costas ao que o Senhor tinha dito e que era verdade. Todos os homens pecaram. E talvez você me diga, mas eu não sou um pecador. Eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca me coloquei contra ninguém. Eu não sou um pecador. Não, a Bíblia diz que todos somos pecadores. Agora, há um momento em que há um rompimento com a vida de pecado, que é o momento em que o Espírito de Deus, através da palavra, nos torna conhecedores da salvação de Jesus Cristo. A pergunta é, qual é o mérito que eu tenho ou tive para poder dizer que sou salvo? Nenhum. Será que foi pelo nome da minha família, o meu background espiritual? Será que eu tinha algum tipo de merecimento? Será que Deus tinha uma inclinação por mim um pouco mais forte do que pelos outros? Não. O Senhor é bom, amoroso, justo e puro. Ele não faz acepção de pessoas. A verdade é que ao eleito de Deus, esta vida de pecado foi uma vida pregressa, foi o que passou. O que Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e carecem da salvação de Jesus Cristo, e carecem do sacrifício de Jesus para saírem da vida de pecado, para viverem uma vida vitoriosa, uma vida de paz. E talvez você diga, mas pastor, o senhor não acha que eu tive algum mérito, ou tenho algum mérito para ser merecedor dessa bênção da salvação? Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. É por Deus, é por Jesus. Pastor, mas se eu quiser quiser entender que um esforço, um sacrifício, um preço pago, um batismo nas águas, uma vigília, uma cerimônia, um ritual, se você achar que isso substitui o sacrifício de Cristo, o sangue derramado, ou completa o sacrifício e o poder do sangue, você será chamado de legalista, judaizante, porque o pacto da graça é por graça, não é por obras. O apóstolo São Paulo disse isto, pela graça de Deus eu sou o que sou. Não há nenhum mérito pessoal, não há nenhuma possibilidade de imaginar que algo da minha mente, do meu coração, da minha capacidade, de um talento pessoal, me faz ser merecedor da salvação. Aliás, o próprio Paulo diz isso no mesmo livro de Romanos. No capítulo 13, ele diz assim, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus,
todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, o homem não tem qualquer mérito nem participação na salvação. A salvação é de Jesus. Foi Ele que se fez pecado, foi Ele que se fez maldição, foi Ele o nosso substituto, porque na realidade a penalidade e a consequência do pecado estava na nossa vida, pela nossa origem, pelo pecado inicial de Adão e Eva. Isto não é uma fábula, não é uma história, isto é uma realidade que Deus deixa patente na sua palavra. Diz, não há um sequer, quer dizer que não há um merecedor, não há um que busque, não há um que entenda, todos se desviaram, diz a Bíblia Sagrada, não há um sequer. Então, pecado não é se eu não matei, eu matei, defraudei ou não defraudei, se bailei ou não bailei. É um estado natural de quem chega a esta terra. Todos nasceram em pecados. Veja que até a Bíblia afirma que o filho da perdição, quando nasce, ele nasce e já se desvia praticando o mal, porque é parte, está lá no seu DNA da perdição. Isto é maravilhoso, poder dizer, glorificado seja o nome do Senhor, porque 100% do que eu sou espiritualmente, desde a minha salvação, que já estava predestinada em amor, pertencem a Jesus. Aliás, João 3,27 diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3,27. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Pastor, e se uma pessoa permanecer no pecado? Ou seja, se ela se recusar a aceitar o sacrifício de Cristo, se ela não confessar Jesus como Senhor e Salvador, se ela não se submeter à soberania de Deus, deixe de dizer, quem tem esse tipo de atitude não é ovelha. Que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes darei vida eterna, jamais morrerão eternamente. E das minhas mãos ninguém as arrebatará. Então a ovelha não pode conscientemente dizer, eu te recuso, Jesus. Os filhos da perdição, sim. Aliás, Jesus disse numa parábola que as parábolas eram pregadas como um código para os eleitos de Deus, para os predestinados em amor. Não é para os filhos da perdição. A palavra não é para os filhos da perdição. A palavra não é para os filhos do diabo. A palavra é, inicialmente, no Antigo Pacto, para os filhos de Deus chamados judeus e para os gentios, somos nós que não temos sangue de Israel, a partir do Novo Pacto de Paulo, quando começa a escrever ou quando começa a entender nas 14 epístolas o que era a mensagem da salvação. Pastor, mas insisto com o senhor, amigo, se eu disser não ao que o senhor está dizendo, se eu me recusar a pensar que eu sou um pecador, qual é o meu destino? Deixe-me responder primeiro a quem confessa Jesus, a quem o recebe como Senhor e Salvador, aquele que sabe que não foi gerado por carne e sangue, mas foi gerado pelo Espírito, aquele que sabe que o Filho de Deus tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Este tem um eterno destino de gozo, alegria da salvação. Quando morre, não morre. O pó, o corpo morre, mas a verdadeira identidade, o espírito, é levado por anjos ao seio de Abraão e lá começa a desfrutar do melhor desta vida, que na realidade é a vida, é a essência da vida, a vida espiritual. O senhor não me respondeu, apóstolo. E se eu disser que não? Se você insiste em dizer que não quer Jesus, não quer um compromisso com o reino, tem mais do que fazer, do que pensar na essência da vida, há um destino cruel. Eu sei que nunca ninguém teve coragem de lhe dizer, mas eu estou aqui para ser seu amigo e lhe falar a verdade, porque só a verdade pode libertar. Quem morre sem Jesus Cristo, como pecador, porque nós fomos, não somos mais,
seu destino é o lago do enxofre. Você já ouviu falar na palavra inferno, tormenta, fogo? Foi assim naquela passagem do rico e Lázaro, quando o rico estava lá nas chamas do inferno, que não podia mais passar para o céu, onde estava Abraão com o Lázaro. Ele disse: olha, eu estou aqui atormentado, eu estou aqui com fogo, eu não quero que os meus familiares venham, né? Levem a palavra. E Abraão disse: olha, Moisés já lhes falou e eles não quiseram ouvir. A obra de Cristo foi completa. Endureceram o coração, recalcitraram contra a vontade de Deus. Então você não pode passar para cá e nós não podemos. Portanto, o Lázaro não pode agora passar para o inferno. Pastor, mas eu ouvi dizer que numa missa do 7º dia a pessoa ia para um purgatório e, aliás, ali purgaria, através das orações e dos incensos, purgaria todo o seu pecado e iria viver a vida eterna. Senhor, meu amado, querido amigo e companheiro, Hebreus 9:27 diz: cabe ao homem morrer uma só vez e logo se segue o juízo. Pastor, mas o senhor acha legal num sábado de manhã, eu estou aqui relaxado no meu sofá, o senhor está falando de inferno, está falando de pecado, está falando em condenação? Bom, eu estou sendo boca de Deus, porque eu quero ser um luzeiro no meio diz Filipenses, no meio desta geração corrupta e pecadora, para dizer: entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Eu não sou um influencer que vem aqui lhe dar 3 passos para isto e 4 passos para aquilo. Eu venho lhe dizer a verdade. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E diz a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, anteriormente significa que há um tempo, há um borderline, uma fronteira, até Jesus e de Jesus para diante. Até Jesus, pecado, pecadores, de Jesus em diante. A manifestação da eleição, da predestinação, é de uma vida por fé. Pastor, então eu não tenho que barganhar méritos, esforços, sacrifícios, achar que Jesus fez uma obra, mas não está exatamente completa, e agora nós vamos completá-la com as cerimônias, os ritos, o pago preço, o jejum e a vigília. Não, meu amado, isso gera um pesadelo. Um dos maiores pecados cometidos pelo povo de Deus, e grande parte inocentemente, é quando se tornam legalistas, ou seja, tiram a glória de Deus, roubam a glória de Deus e a transportam para a sua vida pessoal. E dizem: fui eu que tive livre-arbítrio, fui eu que decidi, quando o homem sem Jesus está morto, irremediavelmente morto em pecados ilícitos, está em estado de pecado. Se não for a graça gratuita de Jesus Cristo, se não for a redenção de Jesus, não há salvação. Nem Buda, apóstolo, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Gandhi, nem os deuses desta terra, Buda, não, absolutamente, porque esses todos morreram, foram para um túmulo e o túmulo está lá com as suas ossadas. E o que está no túmulo de Jerusalém? Nada, vazio. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é um Deus vivo. Um Deus que te ama com amor eterno. Um Deus que te buscou. Um Deus que pacientemente aguardou este dia 27 de novembro para te dizer: não recalcitre contra os aguilhões, não se magoe, não magoe outras pessoas. Às vezes a vida leva as pessoas para um lugar de grande desespero, de grande angústia, de tensão, de guerra familiar, maus hábitos, droga, prostituição.
sabe, a pessoa se emborracha, bebe, tenta esconder os seus dramas, cheirando, injetando, bebendo bebida alcoólica. E Jesus está dizendo, basta, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sozinho, o homem de per si não tem a capacidade de ser salvo. A redenção vem por Jesus Cristo. A redenção vem somente por Jesus Cristo. Foi Ele que se fez pecado, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para adorar e para viver. Então, se você tenta colocar algum mérito pessoal na sua salvação, você tira a posse de Deus, porque Deus diz que só Ele salva, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E se eu tentar tocar nisso aqui, eu toco na glória de Deus. É um pecado. Toda pessoa legalista está em pecado. Toda pessoa gentia que vive Moisés está num grande pecado, tem um pesadelo profundo na sua relação com Deus, tem medo do diabo, tem medo da morte, tem medo da vida eterna, porque ele não vive o que Jesus veio propor. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não veio propor regras, leis, cerimônias, ritos, batismos. Olha, amado, se um batismo nas águas fosse o complemento da salvação, Jesus tinha fracassado. Ele disse em João 19:30, está completo, consumato est, está completo, não tem que acrescentar nem tirar, porque se tirar ou acrescentar, flagelos chegarão à vida. Uau, apóstolo, eu acho o senhor com uma candura tão grande, uma mansidão, mas essas palavras queimaram fundo em meu coração, é porque Deus está fazendo a obra, amigo. Ouça, é porque o Espírito Santo está fazendo a obra. Sim, então, por favor, o que eu devo fazer agora? Crer e receber. Diga assim com os seus lábios, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço o teu senhorio, a tua soberania. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que tu és o único Senhor, que tu morreste e ressuscitaste dentre os mortos. E agora, com a minha boca, crendo com o meu coração, eu confesso que tu és o meu Senhor e Salvador, o meu Redentor, a propiciação. E pelo teu sangue eu fui redimido. Em nome de Jesus. A obra está completa. Deus esperou este dia. Ele sabe quanto tanta gente padeceu, sofreu, magoou, feriu, porque lhe faltava a essência da vida. Tudo passa rápido. Semana passada, 2 semanas atrás, a maior cantora do Brasil, num acidente horrível de avião, morreu. A vida passa rápido. Nós voamos, não há tempo a perder. Hoje é o dia. Deus é o Deus de hoje. Ontem já passou, amanhã você não sabe como será. Deus é o Deus de hoje. A Ele a honra, aleluia, o louvor e a glória para todo sempre. Amém, amém, amém. Repreendo toda a doença, toda a enfermidade. Declaro que do alto da tua cabeça a planta dos pés, tu estás sarado. Que o cego veja agora, o paralítico ande, o coxo salte, o canceroso, tumoroso, seja liberto pelo sangue e pelas chagas de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Eu sinto a presença de Deus aqui nos estúdios. Muito bem. Amanhã teremos 2 cultos na igreja, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. O apóstolo estará ministrando a palavra, orando pelas famílias, orando pelos empresários, comerciantes, aqueles que dão empregos, orando por jovens, por anciãos, pelos núcleos familiares. Você não pode ficar de fora, a obra de Deus é completa. A obra de Deus está sendo avivada a cada dia no nosso ministério pelo poder da palavra. 9 e 18 horas, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. É aqui que está o mover da graça de Deus, que começa neste altar. Há uma chama ardendo que jamais se apagará. A chama chegou à tua vida. Amém? Muito bem. Eu quero
agradecer a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, pessoas que amam a evangelização, porque estar num canal de televisão aberto, estar nas mídias sociais, estar no satélite, na rede internacional, é custo alto e naturalmente é uma terra fértil. Quem semeia nesta terra tem os resultados e os benefícios da sua colheita. Obrigado àqueles que ligam para a igreja pelo 3017 90 90 e dizem: eu quero estar ao lado deste apóstolo, deste anjo de Deus que me fala a verdade, que me fala a verdade libertadora. Muito obrigado. E em particular, eu quero todos os sábados agradecer muito a Deus pela vida de um jovem casal, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, seus filhos e família, que são realmente um exemplo de quem tem visão e amor pela salvação de vidas. Eles dão suporte através do seu mercado, Turbo Mil, em Vila Emil Mesquita, estão agora participando da nossa programação. Eu declaro sobre este mercado ainda maior o favor de Deus e a bênção sobre todos que entrarem neste lugar em nome de Jesus. Muito obrigado, Rodrigo e Fabiano, obrigado a todos os vossos funcionários que cooperam para que esta programação seja uma realidade, junto com o povo da Igreja Cristo Vive. Centenas de pessoas que amam a Deus e amam a evangelização. Agora você vai ouvir uma palavra da nossa Bispa Nacional, a minha filha Ana Carolina, minha herdeira espiritual, minha sucessora, que vai lhe falar sobre livros, literatura evangélica da graça. Nós não temos literatura da lei. Toda a nossa literatura é fruto do que se prega no altar por inspiração e revelação do Espírito Santo. Amém? Nosso telefone de contato é 3017 90 90. Nós temos bispas que lhe atenderão, vão orar por você, vão conversar com você, vão colocar um ombro amigo. Muita gente liga para a igreja somente para desabafar, para chorar e depois encontra paz. Somos esse ministério, uma ponte entre a tua vida e Deus. Um povo temente que acredita na palavra, inerrante palavra, e tem a sua vida alicerçada sobre uma rocha. Graça e paz, amanhã estaremos aqui na nossa Band, às 8 horas da manhã. Graça e paz em nome de Jesus. Bom final de semana e um resto do mês muito feliz.